Olá, vocês que acompanham aqui a TVI. Estamos começando hoje o programa Ação Saúde, que é um programa novo aqui. E para estar falando sobre isso hoje no nosso programa de estreia, recebemos aqui o Dr. Silvio Porto, ele que é médico neurologista, cirurgião neurologista, radiologista. Na verdade, é um currículo bem extenso, que eu acho que é até interessante o senhor estar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Da sua formação, enfim. Tudo bem. Eu quero, primeiramente, saudar todos os telespectadores da TVI, agradecer a você, da produção do programa, pelo convite, e me sinto honrado também por ser o primeiro, Sim, programa de escolhido, estreia. programa de estreia. Para mim foi uma surpresa e muito agradável, e eu agradeço. Eu tenho já 45 anos de formado em medicina, me formei na Escola Baiana de Medicina, Salvador, Bahia. E milito na área médica, de neurologia, neurocirurgia e neuroradiologia. E nesse período, fiz residência médica, fiz um estágio também de neurocirurgia na França, em Marseille, e vários cursos. Consegui uma coisa que não é muito fácil, mas eu agradeço a Itabuna por isso, a Santa Casa, que é onde eu sempre militei. Consegui ser presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, fiz um congresso em Salvador, congresso brasileiro em 2010. E tenho atuado nessa área aqui, sempre formando um grupo muito respeitado. E hoje nós atuamos aqui na Santa Casa, no Hospital de Base Itabuna e no Hospital do Cacau. Bom, entrando um pouco nesse âmbito da neurocirurgia, queria que a gente falasse um pouco sobre uma doença que é muito corriqueira na vida das pessoas, que é o AVC, o acidente vascular cerebral. O que é de fato, doutor, um AVC? O AVC, que o popularmente conhecido como derrame cerebral, Sim. Vamos dizer assim, de uma forma bem didática, eu diria que existe dois tipos de AVC. Existe o AVC isquêmico, quando um coágulo, ou um trombo, ou um êmbolo faz a oclusão de uma artéria e toda aquela área que aquela artéria nutre a nível do cérebro, ela fica sem funcionar. Sim. E aí, se pegar uma área da linguagem, a pessoa fica sem falar. Se pegar a área motora, a pessoa fica sem movimentar. A depender da localização, ou fica com o lado direito paralisado, ou o lado esquerdo. E existe outro tipo de AVC, derrame, que é o chamado AVC hemorrágico. Esse hemorrágico, geralmente ele é mais complicado, ele é mais fatal. Ele vem em decorrência de uma ruptura de um vaso, principalmente vaso arterial. E também existe uma situação que são os aneurismas cerebrais, que podem romper e também levar a esse AVC hemorrágico. Tem essas diferenças com relação aos tipos de AVC, mas o que pode diferenciar no fato gerador, certo? Com relação ao AVC hemorrágico e o isquêmico. O que diferencia as causas para levar a esses tipos de AVCs especificamente? Certo. No AVC hemorrágico, a causa mais comum é a hipertensão arterial, a hipertensão. Geralmente são aqueles AVCs, quando há uma grave crise hipertensiva, a pressão sobe muito, e como eu já disse, quando rompe um aneurisma ou uma má formação vascular. E já no AVC isquêmico, geralmente ele está associado também com a hipertensão arterial num nível menor, ele está muito associado ao diabetes, também ao sedentarismo, e ao nível de gorduras no sangue. Então, esse conjunto, a obesidade também é outro fator importante, esse conjunto que a gente chama de fatores de risco predispõe ao AVC. E aproveitar aqui, que nós estamos num programa educativo sobre saúde, para dizer que nós temos que tomar muito cuidado com o AVC, porque a gente tem fatores que são modificáveis, como eu falei, é controlar a pressão, controlar o diabetes, controlar o peso, fazer exercício físico, não deixar que o sedentarismo tome conta da vida, e comer também é uma dieta adequada, sem muita gordura, sem muito açúcar. Existe alguma idade mínima para esse tipo de risco acontecer? Porque a gente já viu situações de pessoas mais velhas, mas também muitos casos de pessoas jovens. O que acontece com relação a essa diferença de idade? Sempre a gente, há mais de 30 anos atrás, quando a gente
começou a estudar muito o AVC, a gente sempre dizia, né, que o AVC ele era uma doença mais lá na frente, né, depois Sim. de certa idade. Com o desenrolar do tempo, as pessoas jovens também começaram. Na mulher, um dos fatores que complica muito, né, e é responsável por AVC é, por exemplo, a pílula anticoncepcional. Sim. A pílula anticoncepcional tem mulheres, né, que fazem trombose facilmente e pode fazer uma trombose cerebral. Então, a pílula anticoncepcional também, né, que é um medicamento assim, né, mais contemporâneo, né, e que vem também produzindo esse tipo de coisa. A falta de cuidado, como eu falei, sedentarismo, também as cardiopatias, a pessoa pode ter uma doença do coração, ou a pessoa pode também ter uma doença, um distúrbio de coagulação sanguínea, nascer com defeito. Existe uma doença também muito comum, anemia falciforme, principalmente em pessoas mais de pele mais escura, e que também pode favorecer o AVC. O AVC, para você saber, ele é o seguinte, ele é uma doença altamente importante em saúde pública. Para você ter uma ideia, o AVC é a 4ª causa de morte no Brasil. O AVC só fica atrás, né? O primeiro lugar de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio. Depois nós temos o câncer, né? Os diversos tipos de câncer. Depois, em terceiro lugar, são os traumas, né? A violência, né? Hoje morre muita gente, né? A gente, quando fala das guerras, né? Guerra no Oriente Médio, as próprias guerras no passado do Vietnã, da Coreia, todas aquelas guerras do Afeganistão, que até hoje tem, mas as pessoas no Brasil morrem muito mais gente, né, no trânsito do Brasil do que nessas guerras, e agora também a violência urbana. Para você ter uma ideia, aqui em Itabuna, de cada 10 pacientes que a gente interna no hospital de base, 7 são pacientes portadores de AVC, de diferentes idades. Então é uma doença muito importante. E também alertar aqui a população que o AVC, quanto mais cedo ele for diagnosticado e quanto mais cedo ele for tratado, nas suas diversas formas, melhor o prognóstico. Você cuidando precocemente do diagnóstico e do tratamento, você pode evitar muitas sequelas, né? Principalmente as pessoas que têm AVC, né? Podem ficar sem poder ter uma comunicação adequada, ficam sem poder falar, sem poder, às vezes, entender o que as pessoas falam com ela. E outra coisa também é a parte motora, que é a paralisia, né? Que leva a pessoa a ficar confinado no leito, na cama, ou mesmo na cadeira de roda. Então, é uma doença, assim, vamos dizer assim, de alta importância em saúde pública no Brasil. Os custos com AVC no Brasil, principalmente no Sistema Único de Saúde, são custos muito altos, né? E que a prevenção seria, assim, o melhor tratamento. Eu vou fazer um intervalo comercial, doutor, e a gente volta já já para a gente estar abordando quais são os sintomas que uma pessoa pode ter ao longo da vida, que pode diferenciar se ela tem a chance de adquirir um AVC futuramente ou não. Voltamos já já aqui com a Ação Saúde. Voltamos aqui com o segundo bloco do Ação Saúde, falando hoje com o doutor Silvio Porto. Eu queria agora, doutor, que a gente falasse um pouquinho sobre os sintomas, porque eu acredito, talvez as pessoas em casa tenham essa mesma dúvida, que o AVC, uma pessoa que tem essa possibilidade de ter em algum momento da vida, ao longo da vida, elas podem desenvolver algum tipo de sintomas. É possível a gente fazer uma avaliação dessa, até no nosso dia a dia mesmo, uma pessoa nossa que é conhecida, que a gente identifique nela alguns comportamentos, algumas alterações naquela pessoa, que a gente pode entender que lá na frente ela pode ter um AVC? Existem alguns sintomas ao longo da vida que a gente identifique? Correto. Aí nós vamos fazer a seguinte colocação. Primeiro, as pessoas que têm hipertensão arterial, pressão alta, têm diabetes, são obesas, têm uma vida sedentária, né, e têm uma dieta, né, que não é controlada, come tudo, essas pessoas têm um risco muito grande de fazer AVC. Já é um risco mesmo, vamos dizer assim, como eu falei, já é um fator de risco importante. Agora, como sintoma, como você perguntou, a natureza é muito sábia, né? Então, nós temos algumas situações que a gente chama de ataque isquêmico transitória. A pessoa tem um sintoma, né, que passa rápido e que às vezes passa até desapercebido, né, mas que isso já é um sinal de alerta e que a pessoa imediatamente tem que procurar um serviço médico para poder investigar. Então, por exemplo,
uma avaliação cardiológica, né, periódica, principalmente depois de 40 anos, ela é importante para detectar algumas situações de arritmias, de fibrilações, que são situações que podem levar a uma embolia, como eu falei. Outra coisa, no sintoma importante, às vezes a pessoa tem uma dificuldade momentânea para falar, está conversando, daqui a pouco embola a fala. Às vezes a pessoa está conversando, daqui a pouco sente uma dormência num lado do corpo, ou às vezes a boca entorta um pouquinho, ou às vezes a pessoa sente uma tontura. Quer dizer, todos esses sintomas são sintomas que pode ser o início, né, um aviso de que pode ter um AVC. Então, toda vez que a gente estiver diante de uma pessoa que apresente, né, dormência, a dificuldade transitória para falar, às vezes uma fraqueza num braço ou numa perna, está andando e começa, né, ter dificuldade para movimentar a perna ou o braço, às vezes até no abraçar, no sorrir. Muitas vezes você identifica uma isquemia, uma pessoa vai sorrir e você vê um pouco a boca desviada, e que as pessoas às vezes não percebem isso. Então é importante, né, porque aí na investigação você vai saber e vai tratar precocemente, né, porque nós temos no AVC a chamada prevenção primária, é quando você dá o remédio nessas pessoas que têm risco de ter o AVC e você vai evitar que ele tenha um AVC. E a prevenção secundária é quando a pessoa tem um AVC e você tem que tratar já para dissolver um trombo ou um êmbolo e às vezes fazer um anticoagulante, a depender do tipo do AVC, para que a pessoa minimize muito, né, a sequela que a pessoa possa ter. Existe algum fator ligado à hereditariedade? Um pai ou uma mãe que possuem um AVC, devido a esse fator, existe o risco de que um filho, uma pessoa lá na frente da família, sofra do mesmo problema ou não tem nada a ver com a questão hereditária? Não tem problema hereditário. A hereditariedade, nesses casos aí, não tem muita relação. Uma pessoa que possui AVC é um tipo de doença que tem cura ou ela tem tratamento e a pessoa, ao longo da vida, ela tem que saber lidar com esse problema através da forma que ela vive a sua vida, dos seus hábitos? Como é isso? Tem cura ou tem tratamento? Aí existe duas situações. Como eu falei a você, vai depender do tempo, do atendimento e do diagnóstico precoce. Certo. Hoje, existe a rede AVC Brasil, né, que existe em várias cidades lá. Claro que é uma coisa mais nova. Aqui em Itabuna, nós estamos implantando esse serviço em breve, aqui nos hospitais da cidade, que é a chamada usar o trombolítico. Sim. Então, aí você tem que ter uma janela. O trombolítico, para você usar, que é uma medicação que você injeta na veia, rapidamente para dissolver o trombo, você tem que usar numa janela das primeiras de 4 a 6 horas. Então, aí vem a importância do SAMU, né, de quando for chamado ir rapidamente, né. Então, o que a gente vai treinar aqui, o pessoal em Itabuna, é exatamente em função disso. Porque com a pessoa com a suspeita de AVC, quem recebe o telefonema, ele está treinado para qualquer tipo, como eu falei, né, de uma tontura, ou de uma dormência no braço, ou uma crise convulsiva, qualquer sintoma relacionado ao sistema nervoso, de uma forma súbita, porque o AVC ele é rápido, né, o chamado ictus vascular, toma de súbito a pessoa está bem, de repente adoece assim, muito rapidamente, é um quadro agudo. Então você tem que ter esse treinamento para que o SAMU consiga chegar a tempo. Às vezes o SAMU demora, né, muito tempo, às vezes o trânsito nas cidades maiores, às vezes chega no próprio hospital, tem que treinar também o porteiro, porque esse doente tem que passar na frente de todo mundo, você tem que ter uma equipe médica disponível, o clínico esteja treinado, o neurologista seja chamado de imediato, você tem uma ressonância magnética disponível, uma tomografia disponível para você identificar o AVC e rapidamente se levar para a hemodinâmica para fazer o procedimento de cateterismo e você conseguir resolver o problema. Então, isso aí, né, é uma equipe multidisciplinar, é uma coisa que a gente vai começar a fazer e a população também tem que estar muito consciente, né, de que é importante ela reconhecer que uma pessoa está tendo um AVC ou um derrame para poder ela também ajudar na atuação, né, e até na hora que ligar para o SAMU dizer, olha, pode ser um AVC, temos que levar rapidamente. Então, a importância do diagnóstico precoce e mais rápido está exatamente no resultado. Quando isso passa mais tempo, porque o que é que acontece? No momento que você obstrui uma artéria, o que é que acontece? Você tem um período
que o cérebro vai tentar se adaptando. Então vem circulação colateral, o cérebro, o próprio organismo com o sistema fibrinolítico interno vai tentar dissolver esse trombo para que a circulação chegue mais rápido nesse tecido que está comprometido. Então esse tempo a gente chama de zona de penumbra. É quando o cérebro está sofrendo, mas não está morto ainda. Então se você demora muito e essa zona de penumbra evolui para um infarto, que é a morte do tecido, aí não tem mais jeito. Aí a sequela vai ficar. E nesse caso, doutor, quando uma pessoa, por exemplo, a pessoa tem em casa, uma pessoa da família, e ela identifica que está tendo um AVC, o que ela pode fazer naquele momento, enquanto o SAMU chega? Ela aciona, tá? Solicita o atendimento, porém, existe alguma coisa que essa pessoa possa estar fazendo para tentar ajudar naquele momento? Pode. O que pode ser feito? Eu acho o seguinte, toda pessoa que tiver pressão alta, diabetes, tiver obesidade, tiver pessoas mais idosas, eu mesmo carrego no meu bolso. Sim. Quando eu sinto qualquer coisinha, eu boto na boca. É uma aspirina. A aspirina é um santo remédio. Já tem salvo muitas situações. A pessoa tomando uma aspirina, tanto o infarto do miocárdio como o derrame cerebral, tomando aquela aspirina, que é um potente anticoagulante, né? Você consegue, às vezes, salvar o cérebro ou salvar o coração. Olha. Então é importante que as pessoas, né, o que pode fazer rápido, enquanto chama SAMU ou pega um carro, sempre ter uma aspirina em casa. Então, Né? pessoas... O AS, né, que é conhecido, que é um remédio baratinho. Então bota 2 comprimidinhos de 100 miligramas de AS na boca, né? Ou deixa dissolver na boca, ou mesmo engolir, se a pessoa tiver condição de engolir. Se não, mesmo dissolvendo na boca, pode realmente ser muito útil nesta fase. Então, uma pessoa que tem um familiar idoso em casa, que é um grupo, né, específico, que tem mais essa tendência, então fica aí de alerta, tem em casa aspirina sempre, que é justamente estar aplicando essas tratativas imediatas enquanto o SAMU não chega. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial e a gente volta já aqui com a última parte do Ação Saúde. Voltamos agora com o último bloco aqui do Ação Saúde para falarmos sobre trauma crânioencefálico, o conhecido TCE. O que é esse TCE, doutor? Olha, o traumatismo crânioencefálico, né, que é uma outra doença, né? Falamos do AVC, que é uma questão de saúde pública importante, né, que já é uma doença, uma morbidade clínica. Sim. Já o traumatismo crânioencefálico, né, já é resultado da violência urbana, né? Cada dia que passa, né, é difícil a semana aqui em Itabuna, principalmente, né, que a gente não tenha traumatismo crânioencefálico por projétil de arma de fogo, é difícil. E de outras localidades também, circunvizinhas. O Hospital de Base, né, tem feito um trabalho muito grande em cima disso aí. E outra coisa importante do traumatismo crânioencefálico, né, é o acidente de trânsito, né? A gente sabe hoje, né, que o acidente de trânsito, diferente de outros tipos de acidente, 99% a culpa é erro humano, né? Problema com o motorista, né? Hoje com a evolução dos automóveis, dos ônibus, dos veículos, né, cada vez mais seguros, né, e com menos problema mecânico, né, e fica realmente a responsabilidade no erro humano. E nós temos grandes problemas com o traumatismo crânioencefálico, né, principalmente para a economia brasileira, né, o custo do traumatismo crânioencefálico, que é uma doença que a pessoa, quando não morre logo, às vezes fica 2, 3, 4 meses no centro de terapia intensiva, né? São doentes muito caros, né? Que leva muito tempo. E são pacientes que, quando não morrem, né, ficam com a morbidade grande, às vezes com limitações importantes, também outro problema para a previdência social, né, que tem que aposentar essas pessoas muito jovens. Geralmente ataca pessoas entre 15 e 24 anos, que é a média de idade, né, que são as pessoas, né, que mais andam de moto, que é outro veículo importante na produção do traumatismo crânioencefálico. As crianças, em todos os acidentes de trânsito, as mortes das crianças, 90% das mortes das crianças envolvidas em acidentes de trânsito ou queda é por traumatismo crânioencefálico. Então você veja que só aí, né, a importância por atingir uma população tão jovem, uma população de futuro, produtiva. A gente lamenta muito, né? E hoje os estudos americanos, estudo brasileiro, né, tem evoluído muito no tratamento do crânioencefálico, do traumatismo crânioencefálico.
E o traumatismo crânioencefálico também depende também, né, da rapidez do atendimento para a gente ter, principalmente aqueles traumatismos que são cirúrgicos, né, que precisam que você trate rapidamente uma contusão, uma hemorragia cerebral ou uma fratura com afundamento de crânio. Uma pessoa que sofreu um acidente desse e de repente passa um outro veículo, vê ali a situação, existe algo que ele possa estar fazendo com a pessoa que sofreu esse tipo de lesão na cabeça, ou o ideal é realmente que não encoste na pessoa, somente chame o atendimento? Tem algo que possa ser feito ali, algo que possa ser identificado, um sangue que às vezes está escorrendo, a pessoa está desacordada, tem alguma coisa que uma pessoa, né, observador que chega ali, identificou o caso, ela pode estar fazendo que promova, na verdade, mais chance daquela pessoa sobreviver depois de um atendimento especializado? Num traumatismo, você, né, estando numa estrada, né, e você, né, claro que você tem que chamar logo as autoridades, né, para poder ver o acidente, para você também, que às vezes você vai passando, né, agora do ponto de vista, assim, de abordagem, de ajuda, o importante é que você não flexione a cabeça, né, a pessoa pode ter uma fratura de coluna cervical e às vezes você pode complicar. A pessoa, se tiver dentadura ou se tiver vomitado, você tentar limpar rapidamente, desobstruir as vias respiratórias, porque a oxigenação nesse período é importante, você oxigenar o cérebro, né? Então você tem que desobstruir as vias aéreas, não flexionar a cabeça, né? E aguardar, chamar logo o atendimento, né? Porque às vezes você fazer um transporte inadequado, né? Sem ventilação, sem estar com colar cervical, às vezes é mais complicado, você complica uma situação mais, às vezes você aguardar mais um pouquinho é melhor do que você fazer uma coisa sem muito treinamento. Então é importante, né, que as pessoas, né, tenham esse conhecimento de primeiros socorros em acidente. Isso aí, existe várias pessoas que estão treinadas para isso, para que não complique mais a situação daquela pessoa que foi vítima do acidente. Como é esse processo de reabilitação e em termos de lesão, o que é que diferencia uma lesão leve, uma lesão que seja grave e a intermediária? O que é que diferencia esses três tipos? Olha, aí nós temos uma escala, né, uma escala de coma, que você numera ele, né, do número 3, que é o pior, né, já está quase em morte cerebral, ao número 15, que é o cara que está lúcido, orientado. Num trauma, você classifica ele de acordo com essa escala, né, que é conhecida como escala de coma de Glasgow. Essa escala, você avalia o quê? A consciência, se a pessoa está consciente, né, está lúcido, se está falando. Você avalia se a pessoa, você chama, ela responde pelo nome. Você pergunta, né, qualquer pergunta ele responde consciente. E também os movimentos, né, se ele está movimentando o braço, se ele está assim, sonolento e você estimula ele até com beliscão, se ele reage, né, e depois volta a dormir. Então, tudo isso vai graduando o coma, né? Antigamente a gente tinha uma escala assim, de coma leve, coma moderado, coma grave. Hoje a gente usa essa escala que gradua se é grave, se é moderado ou se é leve. Claro que o coma leve é aquele que a pessoa está mais desperto, mais despertável, né? E aqueles que a pessoa não responde nada, esses são os casos mais graves, né? Doutor, abordando o cérebro humano como um todo, que é cheio de mistérios, né? Eu acho que cientificamente ainda há muito a ser descoberto, mas o que a gente pode estar fazendo para que o nosso cérebro funcione melhor? Olha, existem vários estudos, né, que são realizados no mundo inteiro. Agora, claro que existem exceções, né? Eu acho que o cérebro, né? O cérebro precisa, ele tem dois metabolismos importantes, né? O energético, que ele precisa, né? Vitamina, alimentação adequada, né? Beber muita água, é importante hidratar o cérebro, né? Então, quem bebe muita água, né, melhora muito o rendimento, né? Então, principalmente quem está estudando muito, se bota 1 litro de água ali de junto, ajuda, e beba, né? 1 litro, 2 litros, né? Que ajuda muito a raciocinar, então hidratando o cérebro sempre. E, né, as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, não deixar o cérebro muito preguiçoso, como chama, né? Então, ler, quem não gosta de ler, está ali assistindo a novela, né, se interessando, acompanhando o desenrolar do enredo.
quem gosta de fazer palavra cruzada também. Porque a gente sabe hoje, né, existe uma relação muito grande que as doenças, principalmente as demências, né, que o povo chama de caduquice, né, que o povo também tem o nome de um alemão que descobriu, né, Alzheimer, que é aquela demência, a doença de Alzheimer, que a pessoa começa a perder a memória, a modificar o comportamento. Então as pessoas que estimulam mais o cérebro, né, com leitura, com estudo, ou fazendo sempre atividade física também é importante, porque na atividade física você exercita e você melhora muito o rendimento, né? A oxigenação melhora mais, o coração bate mais rápido e aí aumenta a oxigenação cerebral. Então tudo isso é importante para você ter um cérebro saudável. Doutor Silvio, eu quero agradecer a sua participação, viu? Nosso programa de estreia aqui do Ação Saúde. Volte mais vezes, inclusive, está sempre aberto aqui para todos vocês. Obrigado. Quero agradecer vocês de casa que acompanharam aqui o Ação Saúde e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Eu agradeço, né, a oportunidade da TVI e ficarei sempre à disposição, né, para a gente sempre estar aqui junto, esclarecendo a população alguns aspectos, né. O neuro, a gente cuida de um órgão importante, o órgão mais nobre do organismo humano, né? Com certeza. Que é o nosso cérebro, né, que comanda tudo. Né? Comanda tudo, com certeza, viu? Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau.